Oi pessoal, meu nome é Ângelo e eu estou gravando esse podcast para o trabalho final da disciplina sobre pensamento social brasileiro no curso de Ciências Sociais da Unicamp. Todas as referências que eu vou citar, elas vão estar aqui no comentário do vídeo, apesar dessa ser uma proposta de episódio de podcast, como ele vai ser publicado no YouTube, eu vou aproveitar para colocar no vídeo, conforme eu for lendo, as citações e as referências bibliográficas. Eu pretendo apresentar aqui um comentário rápido das leituras sobre o escravismo colonial na obra dos chamados intérpretes do Brasil, passando primeiro por dois autores da década de 30, que são considerados clássicos nesse campo, que são o Gilberto Freire e o Caio Prado Júnior, e a partir deles eu vou trazer como contraponto e comentar um pouco também sobre o pensamento do Clóvis Moura, que foi um intelectual negro, marxista e também intérprete do Brasil, mas com um pezinho mais propriamente já no campo da sociologia. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Então, para começar, vamos falar dos clássicos, e para isso a gente vai ter que passar pela década de 30, porque foi nesse período que tinha todo um conjunto de intelectuais engajados com a produção de ensaios gerais de interpretação da história e da sociedade brasileira. Cada um desses autores eles lidam com assuntos e abordagens bastante diversas, mas naquele momento todos eles estavam interessados em um grande tema, que era pensar a formação social do Brasil em longa duração, desde o passado colonial até as perspectivas de transformação que se colocavam para jogo naquela época de modernização, com o avanço da urbanização, da industrialização e com a formação de instituições públicas, impessoais e de um Estado nacional, com o povo e uma identidade cultural que não eram ainda bem definidos, e por isso eles estavam ainda para jogo para serem descobertos como um objeto de disputa política e intelectual. Um desses autores de bastante peso ainda hoje no imaginário geral sobre a cultura brasileira foi o pernambucano Gilberto Freire e a sua obra sobre o período colonial, a sociedade patriarcal e o escravismo no Brasil. Ele foi um dos principais representantes de uma leitura culturalista do passado colonial escravista, no sentido em que sua obra tem um impacto grande na interpretação da escravidão não como um sistema social de exploração e desumanização do negro escravizado, mas sim como um grande sistema cultural que promoveu um espaço muito rico de trocas e possibilidades de equilíbrio e confraternização entre senhores e escravos. E aqui é importante entender o sentido histórico dessas ideias, porque se por um lado a leitura de Gilberto Freire ela se opôs ao racismo científico daquele início de século, de autores eugenistas como Nina Rodrigues, que afirmavam as diferenças biológicas entre as raças e combatiam a miscigenação como um fator de degeneração social, já o pensamento culturalista de Gilberto Freire ele acaba fornecendo as bases para um nacionalismo brasileiro conservador que também é racista, mas de forma mais sutil e que não deixa de ser perigosa por isso. Porque ao mesmo tempo em que o culturalismo valoriza as contribuições que negros e indígenas tiveram para a formação da nossa cultura no campo da alimentação, na personalidade, nos costumes e no espaço doméstico, toda essa cultura brasileira, nesses termos miscigenada e nascida da mistura das três raças, ela sempre é valorizada dentro dos limites de uma relação entre antagonismos em equilíbrio, com um olhar que é muitas vezes saudosista com esse passado colonial e patriarcal e com os atores sociais, claro, sempre nos seus devidos lugares e obedecendo à manutenção das hierarquias e da divisão de seus papéis sociais. A gente também pode pegar como outro exemplo um livro como Formação do Brasil Contemporâneo, publicado em 1942 pelo Caio Prado Júnior, que foi um intelectual paulista, marxista e do Partido Comunista. Esse é um ensaio reconhecido por ser uma das primeiras interpretações de peso sob perspectiva materialista da história do Brasil, importante na época por rejeitar a tese de um caráter feudal da sociedade escravista colonial, que hoje pode parecer esquisito, mas na época era uma leitura dominante entre os intelectuais comunistas naquele período, como por exemplo em Nelson Werneck Sodré. Mas mesmo Caio Prado Júnior, ele encerra esse ensaio com a conclusão de que os negros escravizados eles não chegavam a constituir um antagonismo de fato contra os senhores de escravos, como ocorria, por exemplo, no conflito entre brasileiros e portugueses, que conseguiu adaptar às circunstâncias nacionais o lema da Revolução Francesa por igualdade, liberdade e fraternidade, porque, aí citando as palavras do autor, os escravos falavam quando falavam, porque no mais das vezes agiam apenas e não precisaram de roupagens ideológicas, na linguagem mais familiar e acessível que lhes vinha das orestes, das estepes e dos desertos africanos.
Então, o que a gente vê aqui nesses exemplos, aqui de modo geral, essas interpretações do Brasil da década de 1930, que eram muito ensaísticas e não pesquisas acadêmicas com metodologias mais consolidadas nas ciências humanas, elas tendiam a subestimar ou então apagar mesmo o papel das lutas populares e também as formas de organização e revolta dos negros escravizados, como atores e como fator dinâmico para as grandes transformações na história brasileira. E agora a gente vai ver um exemplo de como isso acabou mudando com o tempo, com a formação dos primeiros centros de estudo, das universidades, dos movimentos sociais e também da sociologia como um campo de estudo mais bem definido no Brasil. Falando de sofrimento dos tupis e guaranis, lembrei do guerreiro quilombo zumbi dos Palmares, vítimas de uma emboscada. Se não fosse a Dandara, eu levava chicotada. E agora nessa segunda parte eu vou apresentar também de forma rápida um comentário da obra de Clóvis Moura, que nasceu em 1925 no Piauí. Ele foi um sociólogo, jornalista, poeta, crítico literário, militante político e um intelectual com contribuições importantes para a história e para a sociologia no Brasil. A formação intelectual de Clóvis Moura, ela não se deu dentro da academia, mas aconteceu em grande parte na militância política e cultural, porque ele participou ativamente do movimento comunista e como um militante partidário, como escritor e diretor de imprensa, junto a outros intelectuais do partido naquele contexto, como Jorge Amado e Edson Carneiro, que eram intelectuais de Salvador, que é a cidade onde Clóvis Moura passou parte da adolescência e acabou se aproximando desse círculo intelectual. E, paralelamente, Clóvis Moura também teve uma colaboração muito ativa com o movimento negro, com destaque para a participação dele em organizações como a União de Negros pela Igualdade, que é o UNegro, e o MNU, que é o Movimento Negro Unificado. E aí, em sua obra extensa, o Clóvis Moura, ele elabora uma interpretação marxista da formação social brasileira, com o foco nas lutas e contradições agudas entre classes antagônicas, principalmente entre negros escravizados contra a classe senhorial e no papel ativo dos explorados com suas formas de resistência e desgaste das estruturas econômicas, sociais e políticas desse sistema de exploração como agentes ativos na dinâmica social. A obra de Clóvis Moura é um exemplo de um estudo sociológico crítico, a perspectiva dos intérpretes clássicos que eu apresentei antes. Porque, como um contraponto, Clóvis Moura ele elabora um estudo histórico detalhado das rebeliões, das formas de organização contra o sistema escravista, e ele pesquisa principalmente os quilombos e a República de Palmares, com uma historiografia que busca restituir ao negro escravizado o lugar de um agente criador de mecanismos de resistência, luta e de negação permanente, não só contra o cativeiro, mas contra a estrutura social escravista como um todo. Principalmente o quilombo, que ele caracteriza como uma unidade básica de resistência que existiu de forma contínua durante quase 4 séculos de escravismo. E a partir daí, Clóvis Moura desenvolve o conceito de quilombagem como as várias formas de manifestação do protesto negro que remetem ao quilombo como esse centro de rebeldia e também como a expressão mais forte das lutas de classes na história do Brasil. Eu entrei em contato com a obra de Clóvis Moura no ano de 2023, quando eu assisti um seminário à memória dos 20 anos da morte do autor, que aconteceu no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. E uma coisa que os palestrantes comentaram bastante naquele evento foi que durante muito tempo a produção intelectual do Clóvis Moura ela passou esquecida pela academia até bem recentemente, mesmo ele tendo sido uma referência importante há muito tempo já para os movimentos sociais, como o MNU, já mencionado, e cursos de formação do MST, por exemplo. Parece que só agora, nos últimos anos, que Clóvis Moura ele vem ganhando mais atenção dentro da academia por causa desse movimento geral de se pautar mais os debates sobre racismo nas mídias e também com a adoção de políticas de cotas étnico-raciais nas universidades e a revalorização no meio intelectual de intelectuais negros com formulações teóricas e literárias de peso sobre raça e sobre racismo para se repensar a história oficial do Brasil. E eu estou falando de Carolina Maria de Jesus, de Lélia Gonzalez, de Beatriz Nascimento e de várias outras autoras e autores que vêm sendo mais revisitados nesses últimos anos. Tem até um caso bem significativo que comentaram nesse seminário na Unicamp, que é que teve uma coletânea que foi publicada a partir da década de 90 pela editora da Unicamp, que se chama A História do Marxismo no Brasil, e que apesar de ser uma obra muito completa naquilo que ela se propõe, ela também traz alguns apagamentos sistemáticos, por exemplo, a de não trazer a obra de Clóvis Moura como uma referência intelectual importante para a história do marxismo no Brasil.
Clóvis Moura, ele tem uma obra muito vasta, eu ainda entrei a fundo só em uma parte muito pequena dela, mas para sintetizar aqui, a gente pode dizer que de uma forma geral, de uma forma muito criativa, a obra de Clóvis Moura traça uma linha histórica contínua das lutas de classes no Brasil, desde os quilombos, as rebeliões de escravizados e a República de Palmares, até as revoltas populares como a cabanagem, a Guerra de Canudos, as organizações de guerrilha contra a ditadura militar, até a formação das lutas camponesas como fazendo parte de uma mesma história de revoltas e de organização dos oprimidos no Brasil. E antes de encerrar esse meu comentário rápido, para retratar melhor o pensamento do Clóvis Moura, eu vou ler para vocês uma passagem que sintetiza tudo isso que eu acabei de comentar, que é uma passagem do livro Sociologia do Negro Brasileiro, que foi publicado pelo Clóvis Moura em 1988. Eu também vou colocar para vocês ouvirem aqui o trecho de uma entrevista do próprio autor comentando sobre a importância da República de Palmares no seu pensamento e na formação social do país. Ele fala assim, que o que caracteriza fundamentalmente esse período, e no caso ele está falando sobre o período colonial escravista, da nossa história social, é a luta do escravo contra esse aparelho de Estado. E é, por um lado, exatamente esse eixo contraditório e decisório para a mudança social que é subestimado pela maioria dos sociólogos e historiadores do Brasil, os quais se comprazem em descrever detalhes, em pesquisar minudências, exotismos, encontrar analogias, fugindo dessa forma a tentativa de se analisar de maneira abrangente e científica as características, os graus de importância social, econômica, cultural e política dessas lutas. Toda uma literatura de acomodação sobrepõe-se aos poucos cientistas sociais que abordam essa dicotomia básica, restituindo com isso ao negro escravo a postura de agente social dinâmico, não por haver criado a riqueza comum, mas exatamente pelo contrário, por haver criado mecanismos de resistência e negação ao tipo de sociedade no qual o criador dessa riqueza era alienado de todo produto elaborado. Palmares resistiu quase 100 anos. Tivemos mais de 100 expedições das maiores potências colonizadoras da época, Portugal e Holanda. E, no entanto, Palmares resistiu bravamente durante todo esse tempo, tanto aos holandeses como também aos portugueses. Então, isso demonstra a capacidade de organização que tinha esse povo que estava lá na Serra da Barriga. E os historiadores oficiais, entre aspas, não aceitam, primeiro, pela sua visão racista, de que o negro é incapaz de se organizar da mesma forma como o branco é capaz de se organizar, e, em segundo lugar, pela vertente ideológica da visão escravocrata que se tinha na época na base da economia colonial. Então Palmares negou tudo isso de um momento para outro, foi como uma ruptura. E durante todo esse tempo, se procurou, de um lado, a repressão e, de outro, a justificação da repressão. A repressão foi violentíssima, a destruição do Palmares foi uma das mais violentas da nossa história, talvez a mais violenta, e, ao mesmo tempo, se criou o esquecimento histórico. O problema era não se levantar mais o episódio de Palmares, porque ele representava um desafio aos historiadores e aos sociólogos do Brasil em como encaixar o problema de Palmares sem ter de negar esses dois estereótipos, isto é, de que o negro era inferior, não podia se organizar, e também que se podia criar uma sociedade não escravista, uma sociedade fora da órbita do sistema colonial. Essas são as duas grandes vertentes que mostram que Palmares é, de fato, um dos acontecimentos mais importantes da nossa história. E para concluir, eu vou trazer duas referências contemporâneas que dialogam não diretamente, porque elas não mencionam explicitamente a obra de Clóvis Moura, mas que elas ecoam muito daquilo que significou e ainda significa o projeto intelectual do autor. Primeiro é a música Boa Esperança, do Emicida, principalmente o videoclipe dessa música, que ele faz um link entre as rebeliões de negros escravizados do período colonial escravista com uma rebelião de empregados domésticos numa mansão de luxo hoje,
como é encenado no videoclipe dessa música que tem no YouTube. E o segundo exemplo é o protesto que queimou a estátua do bandeirante Borba Gato em São Paulo em julho de 2021, que foi e é um símbolo de como essa revolta negra ainda continua muito viva, e também foi um evento importante para suscitar o debate sobre a permanência, infelizmente, de muitos símbolos do escravismo e do bandeirantismo na cultura e no dia a dia do espaço urbano, especialmente na arquitetura de São Paulo. Eu vou encerrar aqui esse mini podcast sobre os sentidos do escravismo para os intérpretes do Brasil e na obra de Clóvis Moura. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Descobriu